Cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, Deus é bom o tempo todo, glória a Deus, aleluia, Jesus. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, juntamente com os irmãos, mais uma vez nesta casa, onde pode ter certeza já que nós temos o prazer de estar, amém? Porque nós temos o prazer em estar na casa do Pai, e aqui nós nos sentimos na casa do Pai, amém? Louva a Deus pela vida do Jean, sua esposa, e todos os irmãos aqui dessa igreja que sempre nos recebem, nos recepcionam muito bem, e isso faz toda a diferença. Eu sou grato a Deus pela vida da minha esposa, né? Hoje ela está aniversariando, mais um ano de vida hoje, e hoje nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor, e compromisso é compromisso. Eu tinha falado para o Jean que eu estaria, e esse final de semana a gente foi dar um passeio. Era 4h30 da tarde, eu estava em Paranapanema. Peguei, ó. Mas eu falei assim, eu tenho que chegar lá. Antes das 7, em nome de Jesus, chegamos em casa, já era umas 6h30 por aí. Mas Deus preparou essa noite para nós estarmos aqui e nos alegrarmos na presença dEle. Amém? Abra a palavra de Deus, no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 6, em nome de Jesus. Verso 22, Gênesis 6, 22, glória a Deus. Deus tem uma palavra de fé e coragem para você nessa noite, amém? Gênesis 6, 22. Os irmãos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Amém? Você pode se assentar, exaltando e glorificando o nome santo do Senhor. Onde nós lemos 6:22, irmãos, a Bíblia vai dizer que assim fez Noé conforme tudo. Ou seja, ele não fez alguma coisa conforme o Senhor mandou. Ele fez tudo. Então fica aqui a primeira palavra para a sua vida. Não adianta fazer alguma coisa daquilo que o Senhor pede. O Senhor quer que nós façamos tudo. Não adianta servir o Senhor pela metade, tem que servir por inteiro. Não adianta você fazer aquilo que agrada ao seu coração, tem que fazer aquilo que agrada o coração de Deus. E a Bíblia vai nos falar aqui de um homem chamado Noé. Quando nós falamos de Noé, a primeira coisa que vem na nossa mente, na nossa cabeça, é a arca. E nós imaginamos um homem velho, barbudo, que Deus pediu para ele construir uma arca, e assim ele fez, e ali entraram alguns animais e veio o dilúvio, e aqueles que estavam dentro da arca foram salvos. E é essa visão que nós temos, porque assim sempre foi nos passado, assim sempre foi nos falado. Mas, por muitas das vezes, acharmos que textos muito conhecidos como esse não podem acrescentar muitas coisas para nós, eles acabam alguns detalhes, muitas das vezes, passando desapercebidos. Mas hoje Deus marcou essa noite para pegar um texto conhecido como esse e trazer muitas lições para as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Deus faz questão de nos ensinar algo em textos altamente conhecidos, como é o caso desse. E o homem em que aparece nessa narrativa é um homem velho, de aproximadamente 500 anos de idade. E é um homem que com 500 anos de idade, Deus deu um projeto para ele.
E muitas das vezes nós achamos que nós já estamos velhos e cansados para abraçar algo dentro da casa e da obra de Deus. Muitas das vezes nós achamos que o nosso tempo já passou. E aí Deus me traz aqui nessa noite para dizer para você que Ele usou e deu um projeto para um homem de 500 anos. E dizer para você, você ainda não está velho para executar algo na obra de Deus. O seu tempo ainda não foi. Ah, irmão, mas eu estou cansado. Aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. O Senhor ainda tem muito a entregar nas suas mãos. Talvez eu possa estar nessa noite aqui falando com pessoas que já se sentem cansadas e com uma idade avançada para fazer algo. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer, o projeto é dele, quem sustenta é ele, o projeto é dele, quem cuida é ele, o projeto é dele, quem faz é ele. E como foi que isso aconteceu? Certa feita, esse homem chamado Noé, ele estava andando, então, ele ouve uma voz que fala com ele. E essa voz vinha diretamente do céu, chamando pelo seu nome. E diz assim, Noé, eu preciso falar algo contigo. Noé, eu tenho algo para tratar com você, Noé. Olha só, Noé, para a sua volta. Todas estas coisas que você está vendo serão destruídas. Todas essas coisas que hoje você contempla serão destruídas. E não vai sobrar nada, Noé. Mas, Noé, eu tenho um plano. Noé, eu tenho um projeto, Noé. Eu tenho um plano que, se você me ouvir, e se você me obedecer, eu tenho uma forma de salvar você e toda a sua casa. Oh, aleluia! Se você me ouvir e você me obedecer, eu tenho uma fórmula de salvar você e toda a sua família. Mas para que essa promessa se cumpra, Noé, você tem que me obedecer. Aleluia! Então aqui eu começo a entender que para que algumas promessas se cumpram nas nossas vidas, o primeiro passo é obedecer a Deus. Para que algumas coisas se concretizem em nossa história, o primeiro passo é ouvir e obedecer a voz de Deus. Para que alguns projetos se cumpram em nossas vidas, o primeiro passo é ouvir e obedecer a Deus, porque até ouvir muitos ouvem, mas não obedecem a Deus. E Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para você, é ouvir e obedecer. Fazendo isso, Noé, você e a sua família não serão destruídos. Agora Noé tinha uma voz que veio e falou com ele. E Noé agora ele tem que convencer a família dele a entrar nesse projeto. E aqui eu acho algo extraordinário, por quê? Porque é difícil, Pastor Jean, nós convencermos alguém a abraçar um projeto que só nós ouvimos Deus falar conosco. É difícil você convencer alguém de que quando você estava às 3 horas da madrugada orando, veio uma voz e falou ao seu coração. Mas foi só você que ouviu, então é difícil, porque as pessoas elas têm o costume, é normal, ela acreditar somente naquilo que ela vê. Então Noé estava aqui para falar com sua família de uma voz, de um projeto que só ele ouviu. E dura coisa a gente tentar convencer as pessoas de algo que só nós vemos, que só nós ouvimos, que só nós contemplamos.
Mas Noé, ele vai, eu fico imaginando ele num almoço ou num jantar, reunindo a sua família e dizendo assim: olha pessoal, uma voz falou comigo. E ela disse para mim que a partir de hoje, nós vamos construir um barco. A partir de hoje nós vamos construir uma arca. E ele fez uma promessa, que quem entrar dentro vai ser salvo. E quem ficar vai morrer, porque vai chover muito. Agora, vem comigo. Muitas das vezes uma pessoa de 90, 95, 100 anos, às vezes fala alguma coisa e às vezes nós até em tom de brincadeira falamos assim: você está gagá. Às vezes, né, nós estamos aqui quieto e de repente você ouve alguma coisa e fala assim: me chamou, falou comigo. Não, ninguém te chamou, ninguém falou com você. Está ouvindo coisa. Às vezes a pessoa, a gente, né, costuma deixar isso atrelado à idade. Mas você imagine uma pessoa de 500 anos chegando e falando para os seus filhos que ele ouviu uma voz que falou com ele. E ter que convencer essas pessoas de entrar naquele projeto de uma voz que ele ouviu. Noé tinha muitos motivos para não acreditar naquela voz, pastor. Até o momento, Deus não tinha falado com Noé, foi a primeira vez. Então ele tinha algum motivo para desconfiar e tentar dizer assim: será que realmente foi Deus que falou comigo? Será que era a voz desse Deus? Outra coisa que Noé tinha motivo para desconfiar da voz é porque Noé era um agricultor. E aparece uma voz e fala para ele construir uma arca, um barco de madeira. Não era a especialidade de Noé. Outra coisa, ele fala assim que vai chover muito. Até então não havia chovido naquele lugar. Noé tinha vários motivos para não obedecer àquela voz. Mas sabe o que aconteceu? Noé obedeceu. Oh, aleluia, glória a Deus. Diga para um abençoado que está do seu lado: o segredo é obedecer. Aleluia, glória a Deus. Mas como, Senhor, que eu vou construir uma arca? Eu sou agricultor. Ei, aquele que te chamou é o mesmo que te capacita. Mas como, Senhor, que eu vou pegar e vou exercer essa função? Ei, aquele que te chamou é aquele que te capacita. Mas como, Senhor, que eu vou tocar essa obra? Ei, aquele que te chamou é aquele que te capacita. Mas como que eu vou abrir aquele comércio? Como que eu vou fazer? Como que eu vou sobreviver? Ei, aquele que te chamou é aquele que provê o recurso. Aquele que te chamou te sustenta. Aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia vai dizer para nós que Noé obedece. E eu fico imaginando, eles começando, pastor Jean, a construir a arca. E as pessoas passando do lado. Noé pegando a madeira, serrando, pregando. Pegando a madeira, serrando, pregando. Mas Noé, você tem certeza disso que você está fazendo, Noé? Eu tenho. Uma voz falou comigo. E ela me disse que é para eu construir. Noé, mas que tamanho que vai ser isso aí? Ele me deu o projeto. Noé, e o recurso, Noé? O recurso ele vai mandar, porque há uma voz que falou comigo e ela vai prover. Aleluia. Se Deus falou contigo, Ele vai prover.
Se Deus te entregou algo, fique tranquilo, meu irmão, minha irmã, porque Deus é Deus de providência, aleluia. Mesmo que tudo esteja falando ao contrário, mesmo que as pessoas do seu lado estejam dizendo tudo ao contrário, mas se essa voz te chamou, aleluia, Ele vai prover. Oh, aleluia, glória a Deus. E eu venho aqui trazer essa mensagem nessa noite, por quê? Porque nós, a todo momento, no nosso dia a dia, nós somos confrontados também, com vozes, com pessoas que vêm dizer para nós, ei, mas por que é que você continua na igreja? Ei, mas por que é que você continua no ciclo de oração? Ei, mas por que é que você continua orando? Ei, mas por que é que você não desiste de tudo? Ei, mas por que é que você não para? Aí você olha e fala assim, ei, é que um dia uma voz me chamou, um dia uma voz me trouxe para perto dela, um dia uma voz falou comigo e me trouxe, e eu não consigo mais parar, eu não consigo mais sair desse projeto, porque só eu sei a voz que falou comigo. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Sabe por que que você não parou até hoje? Porque uma voz falou contigo. Sabe por que que você não desistiu até hoje? Porque uma voz falou contigo. Sabe por que que você não entregou tudo até hoje? Porque uma voz falou contigo. Sabe por que que, aleluia, você não desistiu da tua família? Porque uma voz falou contigo. Oh, aleluia. E essa voz, ela te dá um chamado. Essa voz, ela te dá um projeto. E muitas das vezes as pessoas ficam tentando entender aquela pessoa que tem chamado. Eu quero dizer para você, você tem um chamado do Senhor para a tua vida. Você está aqui nessa noite é porque o Senhor tem um chamado para você. Oh, aleluia. E as pessoas ficam tentando entender, porque como é que ainda está de pé? Como é que ainda está suportando? Como é que ainda está dando risada? Como é que ainda está louvando? Eu passo, eu vejo aquela mulher, o marido dela, ela está lá desempregado, a porta se fechou, mas toda vez que eu passo ali do lado, eu ouço ela adorando, eu ouço ela cantando um hino, eu ouço ela adorando ao Deus dela. Como é que consegue? Ei, aleluia, não tente entender quem tem chamada, porque quem tem chamada, aleluia, por mais que tudo esteja dizendo ao contrário, ela continua. Por mais que tudo esteja dizendo para, ela vai continuar. Por muito mais que tudo esteja dizendo não tem jeito, ela vai continuar. Você não para, porque quanto mais fala, mais você ora. Quanto mais fala, mais você jejua. Quanto mais fala, mais você se entrega. E quanto mais fala, mais forte você fica. Só que o que eles não entendem é o seguinte, que a mesma voz que te chamou é a voz que tem poder para te sustentar. Oh, aleluia. A mesma voz que te chamou é a voz que tem poder para te ajudar. Aleluia. A mesma voz que te chamou é a voz que tem poder para te honrar. Aleluia. Aquela voz que te chamou é a voz que tem poder para te pegar pela tua mão e te manter de pé. A voz que te chamou é a voz que te abraça e te diz: filho meu, filha minha, eu estou contigo em todos os momentos. Então anima esse coração, aleluia. E saiba que quando você obedece a Deus, Ele sustenta. Quando você obedece a Deus, Ele provê, aleluia. Quando você obedece a Deus, Ele renova, Ele restaura, Ele restitui. Quando você obedece a Deus, Ele traz de volta aquilo que se havia perdido. Oh, glória a Deus. Ele traz de volta aquilo que se havia perdido. Eu não sei o que foi que perdeu no meio do caminho, mas Deus está dizendo, se você obedecer, oh, aleluia,
Se você obedecer a voz daquele que te chamou, glória a Deus. Se você, aleluia, ouvir e obedecer a voz daquele que falou ao teu coração, oh glória a Deus, Ele é o Deus que traz, Ele é o Deus que restitui, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que renova, Ele é o Deus, aleluia, que te honra. Aleluia. A voz que te chama e te dá um projeto, ela te sustenta. Então Noé, ele convence a família dele. E Noé começa a construir aquela arca. E eles começam aquele processo de construção. Quanto tempo Noé fica construindo aquela arca? Quanto tempo ele fica ali? No corta madeira, prega madeira. Quanto tempo ele fica ali no carrega madeira, corta, prega. Noé, mas Noé, tá frio, Noé, vamos entrar um pouco? Não, eu tenho um projeto, eu ouvi uma voz, alguém falou comigo e eu quero concluir esse projeto. Noé, mas tá todo mundo indo passear, Noé, vamos passear também? Não, eu ouvi uma voz, essa voz falou comigo e eu tenho um projeto, eu preciso cumprir. Noé, tira uma férias, Noé, vamos passear? Noé, não, eu tenho um projeto, eu preciso concluir esse projeto. Alguém falou comigo, uma voz veio ao meu coração e eu ouvi essa voz e eu quero concluir esse projeto. 100 anos. 100 anos construindo uma arca. E às vezes nós começamos a orar por alguma situação. Dá uma semana, um mês, um ano. Nós já queremos parar. Deus não me ouve. Deus não está comigo. Deus não está mais ouvindo a minha oração. Você está orando há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não sei quanto tempo que você tem orado por esse problema, que você tem orado pela sua filha, o seu filho, o seu esposo. Eu não sei quanto tempo, mas Noé ficou 100 anos construindo aquela arca. E eu venho aqui dizer para você, ei, continue clamando, continue orando, continue, aleluia, exercendo o seu ministério, porque Deus vai te honrar. Eu falo aqui com pessoas nessa noite que já falaram para Deus, quando o Senhor vai me ouvir? Oh, aleluia. Deus, quando é que vai chegar a minha vez? Aleluia. Deus, quando é que essa situação vai mudar? E Deus está dizendo, ei, continua. Oh, aleluia. Deus está dizendo, ei, não para. Deus está dizendo, ei, estou contigo, aleluia. E agora tem algo aqui lindo que eu quero compartilhar com os irmãos. Nesses 100 anos que Noé ficou construindo a arca, sabe mais quantas vezes Deus falou com Noé? Nenhuma. Deus chegou, deu o recado, deu o projeto e não falou mais com Noé. Oh, aleluia, glória a Deus. Não falou mais nada. Mas Noé continuou no projeto. Mesmo não ouvindo a voz de Deus naquele processo. Oh, aleluia. Noé continuou naquele projeto, mesmo não ouvindo mais. Sabe o que acontece, irmãos? É que muitas das vezes nós confundimos a ausência da sua fala com a ausência da sua presença. Não é porque você não está ouvindo Deus falar que Deus não está contigo. Oh, aleluia. Não é porque você não está ouvindo a voz de Deus que Ele não está contigo, aleluia. Deus
Deus só está em silêncio, mas não quer dizer que Ele está ausente. Deus está contigo. Oh, aleluia. É que muitas das vezes nós chegamos a um culto desse, ou em algum outro culto, e tudo que nós queremos é que Deus pegue e use o profeta e venha, e coloque o dedo no nosso rosto e fale conosco, mas às vezes Deus não vai falar assim, mas não é porque Deus não fala que Ele não está conosco, Deus está conosco. Não confunda a ausência de sua fala com a ausência de sua presença. Só que eu vejo ainda mais nessa situação, pastor Gé, a obediência de Noé. Porque mesmo ele não ouvindo mais nada, ele continuou. Oh, glória a Deus. Mesmo ele não ouvindo Deus falar mais com ele continuou. Por quê? Porque Noé tinha convicção da voz que falou com ele, aleluia. Noé tinha certeza da voz que falou com ele. Ei, mas se você tem certeza, se você tem convicção da voz que te chamou, ei, você não vai parar, você não vai desistir, você não vai entregar os pontos, não, porque a voz que falou contigo vai fazer com que a chama arda no seu coração e você não vai desistir. Pensa nesses 100 anos, quantas afrontas, quantas pessoas falando, para, desiste, ei, você é louco, você está construindo essa arca, o que é que vai acontecer? E Noé só falava, ei, eu sei da voz que falou comigo, eu sei da voz que falou meu coração, então vocês podem falar o que quiserem, eu não vou parar de construir. Oh, aleluia. Só você sabe da voz que te chamou para esse ministério. Só você sabe da voz que te chamou para esse projeto. Só você sabe da voz que te entregou algo de confiança. Ei, então as pessoas podem falar o que quiserem, mas quem sabe da voz que falou contigo e te chamou é só você. Então não pare, não desista, não entregue, continue firme, porque a voz que te chamou, ela te sustenta. Aleluia. Fala aqui com pessoas que já desanimaram por palavras que outros lançaram. E quando muitas pessoas começam a falar, muitas das vezes nós começamos a duvidar, pastor já. Será que aquela voz que falou comigo realmente era a voz de Deus? Será que aquela voz que falou e o meu coração ardeu, será que realmente está certo? De tantas pessoas falarem, às vezes você começa a duvidar. Mas Deus marcou essa noite para dizer, ei, eu sou o Deus da tua vida. Oh, aleluia. Eu sou o Deus da tua alma, aleluia. Eu sou o Deus que te chamei. Eu sou o Deus que cuido de você. E é por isso que você está aqui nessa noite, porque eu sou o Deus que te chamo, que cuido, que guardo, que sustento, que renovo, que restauro. Eu sou o Deus que te dou vida. Oh, aleluia. Porque muitas das vezes tudo que nós queremos é ouvir Deus dizer, ô pastor Jean, pastora Mislaine, continua, está certinho, o caminho que vocês estão trilhando é esse, vai nessa força, vai nessa fé. Muitas das vezes tudo que nós queremos é, Renata e Estela, eu estou me agradando do que vocês estão fazendo. Siga, não pare, continue. Mas tem vezes que Deus não fala. E aí, eu vou parar? E aí eu vou deixar tudo de lado? Eu sei da voz que falou comigo.
Eu sei daquele que me chamou, eu sei daquele que me tirou lá do lamaçal, eu sei quem foi a voz, aleluia, que um dia me tirou do meio dos porcos e me trouxe para cá. Eu conheço a voz daquele que me chamou. Arabassou de candelá e bassou de cai. Era condelá e bassui de condelá, minha révias. Eu conheço a voz do meu Pai. Então, o que Noé faz? Ele continua. Há uma regra militar, irmãos, que ela nos ensina algo muito interessante. Há uma regra militar, pastor, que ela nos ensina algo tremendo. Quando os militares eles vão para uma batalha, quando eles vão para uma guerra, é dado uma ordem. O comandante dá uma ordem. Nós vamos fazer assim. Se eles ficarem 2 anos em guerra, e o comandante não falar mais nada, nesses 2 anos, eles continuam fazendo conforme a primeira ordem. Enquanto uma nova ordem não for dada, continua valendo a primeira. Continua valendo a anterior. Enquanto uma nova ordem não for passada, continua valendo a que foi falada lá atrás. Ei, pregador, o que é que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você, ei, que muitas das vezes você parou, você deixou de lado o seu dom, você deixou de lado o seu ministério, porque você está falando, Deus não falou mais nada. Mas lá atrás, o que é que foi que Deus falou com você? Lá atrás, o que foi que Deus tratou com você? Se lá atrás Deus falou para você, prega, então vai pregar. Se lá atrás Deus falou com você, louva, então vai louvar. Se lá atrás Deus falou com você, dirige, então vai dirigir. Se lá atrás Deus falou com você, vai fazer a faculdade, vai fazer a faculdade. Porque enquanto Ele não muda a rota, o que vale é anterior. Noé agiu dessa maneira. Como a voz que me chamou não passou mais nada, eu estou seguindo a primeira que foi passada. E eu estou lá, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos, quase 100 anos, e eu ainda continuo seguindo essa voz, por mais que eu não escutei mais nada, mas eu continuo fiel a essa voz. Deus está dizendo para a crente nessa noite, prepara o playback de novo e volta a louvar. Oh, aleluia. A primeira vez que eu falei com você foi isso, então não para. Deus está dizendo para a crente nessa noite, prepara o rascunho novamente para ministrar, porque da primeira vez que eu falei com isso, eu entreguei isso em suas mãos, e eu não pedi para você parar. Oh, glória a Deus. Deus está falando com o crente aqui nessa noite, ei, vai lá, presta o vestibular novamente, porque eu falei que era para você fazer, e você simplesmente parou, você não seguiu em frente, mas a primeira ordem foi, vai fazer a faculdade. Enquanto uma ordem não for dada, continua valendo a anterior. Mas, irmão Renato, Deus não me disse mais nada. O que é que Ele falou da última vez? Eu quero convidar você nesse momento a você fazer uma reflexão. O que foi que Deus falou contigo da última vez? Será que você está cumprindo à risca aquilo que Ele falou? Será que você está fazendo aquilo que Deus determinou? Ou porque Ele não falou mais nada, você parou? Se você parou, hoje é noite de reatar. Hoje é noite de você voltar a fazer aquilo que Ele tinha determinado lá atrás e você parou.
Hoje é noite de você pegar e Ele te dá um impulso, Ele te dá uma energia para você voltar a fazer aquilo que era para você fazer e você parou. Oh, aleluia. Escute o que eu vou dizer para você. A ordem dele não mudou. Oh, aleluia. A ordem dele para a tua vida não mudou. Não teve alteração, porque você parou. A ordem dele para você continua a mesma, não é para parar. Se a ordem que ele deu foi fazer visita para as pessoas no lar, vai visitar. Se a ordem que ele deu foi visitar hospitais, vai visitar hospital, aleluia. Não mude a ordem dele, porque não mudou. Oh, aleluia. 100 anos. E aquele homem continuou cumprindo o propósito. Não é, para com isso, não é, não vou parar. Não é o que você está fazendo, eu estou fazendo com aquela voz que eu ouvi, mandou fazer. Eu estou construindo uma arca. Quem entrar, salva. Quem ficar fora, morre. Agora eu fico imaginando, meus irmãos. Eu fico conjecturando. Noé, a Bíblia vai dizer que Deus via bondade em Noé. Então, eu fico imaginando Noé, durante o dia, construindo a arca, e à noite, tentando evangelizar, convencer algumas pessoas, de repente, a entrarem nesse projeto para serem salvas. Porque a Bíblia diz que ele era um homem bom. E um homem bom, ele quer o bem das pessoas. E eu fico imaginando Noé, de repente, naquela janta, naquela conversa, depois da noite ali, na porta da casa, na rua, de repente, tentando convencer mais alguns amigos, tentando convencer aquelas pessoas que estudaram com ele, tentando convencer aqueles mais próximos. E nesses 100 anos, os irmãos sabem quantas pessoas Noé convenceu? 0 pessoas. Mas os irmãos sabem quantos da família dele ficaram para trás? Ninguém. Ninguém da família de Noé ficou para trás. E agora eu quero que você, com muita fé, levante assim a sua mão direita, que eu quero ser profeta de Deus na sua vida nessa noite. Eu quero profetizar que não vai se perder ninguém da tua casa. Oh, aleluia, não vai ficar para trás ninguém do teu lar, da tua casa. Você está preocupado com o esposo, você está preocupado com o filho, com a filha, com o seu irmão, mas eu vim aqui nessa noite para te dizer, ei, não vai ficar ninguém da tua casa para trás. Todos serão salvos, todos serão alcançados, todos serão visitados, todos serão tocados pelo Espírito Santo de Deus. Não vai se perder ninguém. Oh, aleluia! Não vai se perder ninguém. O que fez ninguém se perder da família de Noé? A obediência. A obediência, ela atrai a bênção. Então, a partir do momento em que Noé obedeceu, a partir do momento em que Noé abraçou aquele projeto daquela voz que falou com ele, ele garantiu a salvação da casa dele. Deus trouxe aqui nessa noite para dizer para você, meu irmão e minha irmã, não vai se perder ninguém da tua casa. Oh, aleluia. Não vai se perder ninguém. Você pode colocar sobre seus pés em nome de Jesus.
um dos segredos da arca, de quando Noé construiu, foi que Deus falou assim para ele: ei, Noé, quando você construir, reveste ela, por dentro e por fora. Porque se você não revestir, a água vai entrar e vai afundar. Então, um dos segredos é o revestimento. Um dos segredos para que o barco não venha afundar, é o revestimento. Oh, aleluia, glória a Deus. E projeto que Deus dá para crente não pode afundar. O projeto que Deus colocar na tua mão não vai afundar, porque vai estar revestido. O projeto que Deus colocar, aleluia, na tua mão não vai afundar, aleluia, porque você vai revestir por dentro e vai revestir por fora. Frequentemente o inimigo fica tentando soprar no seu ouvido de que o barco vai afundar, mas não vai. Frequentemente ele tenta soprar no seu ouvido de que tudo vai acabar, mas não vai. Por quê? Porque o Senhor é aquele que dá revestimento. E o Senhor, Ele quer nessa noite reforçar o revestimento de algumas pessoas nessa noite. Sabe por que você ainda está de pé? Porque tem revestimento. Sabe por que você não desistiu? Porque tem revestimento. Sabe por que você ainda não parou? Porque tem revestimento. Sabe por que você não vai parar? Porque o Senhor é aquele que te reveste. Nós não iremos afundar. Diga para um, dois que está do seu lado: nós não vamos afundar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de orar por você nessa noite, para que Deus venha a dar uma dose duplicada ou triplicada de revestimento na tua vida. Nós temos que constantemente ser revestidos. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu já estou finalizando. Quando Noé entra dentro da arca e fecha, Deus fecha a porta. Vão demorar 7 dias para chover. Imagina nesses 7 dias, irmãos, Noé e sua família ali dentro, e não cai uma gota de chuva. Imagina a família dele. Imagina seus filhos, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Ô pai, você tem certeza do que a voz falou com o Senhor? Nós estamos dentro da arca e até agora não choveu. 6 dias da arca e não dá um pingo d'água. Só que em um certo momento, começou a chover. E eu quero aqui nessa noite profetizar sobre a tua vida. Você pediu um sinal para Deus e Deus está dizendo: ei, o sinal é que vai começar a chover. Chuva de bênção sobre a tua vida. Vai começar a chover. Você que busca um sinal, ei, se prepara porque vai chover. Se prepara, crente. Aleluia, glória a Deus. Mas antes Deus quer dar revestimento. Eu gostaria de orar por você para finalizar. Oh, glória a Deus. Essa irmã que está ali no fundo, vem aqui, irmã, em nome de Jesus. Lá do canto, aquela irmã também, irmã. Vem aqui em nome de Jesus, você está no cantinho aí, da frente.
Oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A outra irmã lá de trás pode vir também, irmã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a outra também. Tá difícil, né, irmão? Tá doendo. Tá complicado. Mas a voz que te chamou, ela te sustenta. A voz que te chamou é a mesma voz que te coloca de pé e te sustenta. A voz que te chamou é a voz que te ouve quando ninguém te ouve, quando ninguém te entende. É a voz que te entende, é a voz que te abraça, é a voz que te chama e te diz: filha minha, eu não te abandono. Aleluia. Às vezes incompreendida, mas compreendida nos céus. Oh, glória a Deus. A voz que te chamou é a voz que entende o teu coração. Às vezes nem os que estão próximos te entendem, né? Às vezes nem quem está próximo te ouve, te entende. Mas Deus escuta a sua voz. Mas Deus escuta a sua voz. E Ele te trouxe aqui para te dizer: ei, filha minha, eu escuto o seu clamor. Eu ouço o teu clamor e a sua voz. Oh, aleluia. Não desista, não pare de clamar, porque eu ouço a sua voz. Ah, meu Deus. A voz que chamou é a voz que sustenta. A voz que chamou é a voz que dá alimento espiritual nessa noite para caminhar. A voz que chamou é a voz, aleluia, que faz assim como o anjo fez com Elias. Chega e dá alimento espiritual e fala assim: caminha mais.